Promulgada em agosto de 1979, a norma que absolveu os envolvidos em crimes políticos e eleitorais no período da ditadura militar ainda gera muita polêmica. Para membros de organizações dos direitos humanos, o código que fez parte do processo de abertura política foi indulgente com assassinos e torturadores, e ainda é preciso lutar para que haja reparação às vítimas dos militares e para que essa memória triste da história brasileira não seja esquecida. A Lei da Anistia número 6.683, de 28 de agosto de 1979, é lembrada como um marco no processo democrático brasileiro. No entanto, a instauração dessa norma é comemorada por um lado, mas considerado condescendente por defensores dos direitos humanos quando se trata da ausência de menção a punições e torturas e assassinatos ocorridos durante o regime militar. À época, um total de 4.650 pessoas, entre banidos, caçados, presos e exilados políticos, foram beneficiados pela legislação que suspendeu as punições vigentes, configuradas como crimes políticos e eleitorais, segundo dados oficiais do Superior Tribunal Militar. O Brasil, governado por meio de atos institucionais até 1978, sendo o último o AI-5, começou então a seguir novos rumos. A anistia atingiu punidos e processados por crimes políticos. Entre os beneficiados estavam figuras públicas conhecidas como o então deputado federal cassado, Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista. Ele havia regressado ao Brasil após um longo período de exílio, com passagens pelo Uruguai, Estados Unidos e Portugal. O ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar, também integrava a lista dos anistiados. Aos políticos se somavam milhares de militantes anônimos, cidadãos comuns de diversas localidades do Brasil, como o estudante José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Na década de 60, Dirceu atuava como líder estudantil da União Estadual de Estudantes e participou da luta armada. Se exilou por um período em Cuba, ao ser perseguido pelos militares, e viveu na clandestinidade no Brasil por muitos anos até voltar à vida pública com a aprovação da lei. Entre os anistiados ainda figuravam servidores civis ou empregados dispensados por motivação exclusivamente política, como também servidores públicos civis da administração direta e indireta e militares punidos por atos considerados contrários à ordem institucional vigente. Dirigentes e representantes de organizações sindicais integravam os beneficiados da lei de anistia, como o presidente Lula. O texto da lei de anistia foi aprovado após um processo longo de pressão popular durante a ditadura e resultado de negociações acirradas no Congresso Nacional. O cenário político e legislativo apresentava como antagonista o Partido Governista, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e a oposição representada pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que levantava a bandeira da anistia ampla e restrita que não conseguiu emplacar. A ARENA era liderada pelo então deputado federal José Sarney e o MDB por Ulisses Guimarães, conhecido por sua atuação no processo de redemocratização. A sanção da lei da anistia ficou por conta do último presidente militar, o general João Batista Figueiredo, que governou o país até 1985. Ele coordenou a transição para a retomada do governo civil com José Sarney e passou para a legenda do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. À época, o político era vice de Tancredo Neves, que havia falecido em abril do mesmo ano, antes de tomar posse. Apesar de ser comemorado por ser um marco no restabelecimento da democracia, a lei da anistia até hoje suscita polêmicas que estão longe de ser um consenso, considerado tolerante por um grupo que argumenta que o Código não pune torturadores e assassinos por crimes de lesa humanidade previstos em tratados internacionais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em declarações públicas disse que, apesar de considerar que a tortura seja um crime abominável, a questão deve ser tratada com cautela, para não causar instabilidade institucional. Segundo o jornalista e escritor Alípio Freire, ex-preso político que integrou o movimento estudantil em 1978, havia 5 comissões parlamentares de inquérito em andamento, sendo 3 da ARENA e 2 do MDB. Daí foi feito um acordo entre cavalheiros e surgiu oportunidade para a CPI das torturas. Houve um frisson da esquerda, mas muita gente achava que se pressionássemos haveria o recuo para a aprovação da lei da anistia. A proposta acabou sendo desconsiderada. Para compreender o processo de formulação da legislação, o jornalista Alípio Freire explica que é preciso retornar até o ano de 1965,
quando começaram as primeiras manifestações estudantis contra a ditadura militar e a formação de comissões de mães dos jovens perseguidos pelo regime. Freire recorda que o movimento foi crescente e teve como marco a realização do 30º Congresso da União Nacional de Estudantes, em sítio em Ibiúna, São Paulo, em 1968. O encontro de cerca de 1.000 estudantes foi considerado uma ação clandestina pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, pela Força Pública. Prenderam mais de 700 participantes. Entre eles estavam figuras conhecidas no cenário político nacional, como José Dirceu, o então presidente da UNE, Vladimir Palmeira. A presença feminina na luta pela anistia foi marcante também por causa da intervenção de outra personagem, a advogada paulista Terezinha Zerbini, a ex-presa política, esposa do general Euriale de Jesus Zerbini, passado por ser a favor do governo João Goulart durante o golpe militar em 1964, foi precursora dos comitês femininos pela anistia em 1975. Terezinha declara que um dos motivos para tomar a iniciativa surgiu depois de passar 6 meses detida no presídio Tiradentes, em São Paulo, em 1970, quando presenciou passagens marcantes da repressão. Na época, ela foi acusada por autoridades de apoiar subversivos e lá conheceu Dilma Rousseff. Também estava presa por ser militante da vanguarda armada revolucionária Palmares. A bandeira de Terezinha, a partir de então, foi pelo fim das torturas, pela libertação dos presos políticos e pela volta dos exilados. Em 1978, um passo decisivo no processo de anistia ocorreu com a criação do Comitê Brasileiro pela Anistia, no Rio de Janeiro, que se fundiu em São Paulo com a realização do primeiro Congresso pela Anistia, realizado no Teatro da Pontifícia Universidade Católica, e depois por todo o Brasil. A cena das manifestações estudantis nas ruas cariocas e paulistas foram o registro de uma nova etapa no processo político brasileiro. Advogados de presos políticos, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, intelectuais, estudantes, donas de casa, entre outros, deram início ao movimento. Em 1985, foi aprovada uma emenda constitucional que inclui crimes políticos de sangue, explica o advogado Paulo Abraão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, criada em 2001. A Constituição de 1988, em seu artigo 8º, foi agregada a reparação econômica por danos sofridos por centenas de perseguidos políticos aos direitos anteriores aos anistiados. O número de cidadãos brasileiros afetados durante o período da ditadura militar foi subestimado, segundo o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. É uma falácia falar que a repressão atingiu pouca gente, afirma Júnior. Estima-se que eram aproximadamente 10.000 pessoas, mas até dezembro de 2008 houve um registro de 62.964 processos. Desse total, cerca de 46.100 foram julgados e 29.909 deferidos, sendo que 10.689 para receber reparação econômica. A Procuradora da República do Ministério Público Federal, em São Paulo, Eugênia Favaro, afirma que um dos grandes méritos da Comissão de Anistia é a reconstrução da história. Não podemos aceitar incoerências no Brasil de identificar que houve centenas de mortes sem apontar os responsáveis, mas o fato de a lei de anistia não prever condenação de torturadores e assassinos que atuaram no período da ditadura militar é um ponto que deve ser discutido. Não existem números oficiais a respeito, mas estima-se que as vítimas ultrapassaram 30.000 pessoas. Desde 1992, segundo a Procuradora, o Ministério Público Federal realiza um trabalho de apuração sobre possíveis crimes ocorridos durante o período do regime militar, desencadeado principalmente após o encontro de mais de 1.000 ossados em valas comuns no cemitério Dom Bosco, em Peru, São Paulo, no ano de 1990. O episódio resultou na abertura de um inquérito civil público. Eugênia Favaro afirma que a ação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República está sendo fundamental para essas apurações. O grupo mantém um banco de DNA criado em 2006 com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de amostras e análises para a identificação de restos mortais dos desaparecidos. Em agosto de 2008, foi divulgado que um desses corpos era do vendedor de carros espanhol Miguel Sabá Noé, preso em 1973 no DOPS e que após um mês apareceu morto aos 50 anos na cena em que havia sido detido. O exame de DNA requisitado pelo Ministério Público Federal identificou o cadáver. Ele foi assassinado. A versão oficial foi de suicídio, diz a procuradora. O DNA dos ossos do fêmur da vítima foi comparado a resultados de exames feitos com o DNA do sangue de 2 filhos e de um irmão dele, em coleta realizada em Barcelona, na Espanha, e em Caracas, na Venezuela, onde ele vivia. Essas ações estão desconstituindo alguns laudos oficiais da época, como do caso do ex-guerrilheiro Luiz José da Cunha,
conhecido como Comandante Crioulo, que atuou na Ação Libertadora Nacional. De acordo com a procuradora, os restos mortais de da Cunha foram identificados pela comissão após recuperar, em 1995, a autópsia do corpo. O guerrilheiro foi morto em julho de 1973 em São Paulo, na Avenida Santa Amaro, na capital paulista, durante uma emboscada do DOI-COD, e enterrado como um indigente no cemitério Dom Bosco. O documento aponta que Cunha foi torturado. Chora a foto do corpo com muitas escoriações, o que evidencia a tortura, diz Eugênio. Já o laudo oficial do período constava que o militante havia recebido um tiro após o confronto com a polícia. O Ministério Público Federal está apurando também esse caso, explica. Em 2007, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos lançou o livro Direito à Memória e à Verdade, resultado de um trabalho de 11 anos de apuração, referente a 339 casos de mortos e desaparecidos durante o regime militar, além de 135 casos já reconhecidos pela Lei 9.140 de 1995, que havia instituído o trabalho. O levantamento foi possível graças a dossiês de familiares e militantes de direitos humanos envolvidos na apuração. A Procuradora da República, Eugênia Favre, afirma que, se for necessário, os casos podem ser encaminhados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica, que é uma instituição judiciária autônoma criada para aplicar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do qual o Brasil é um dos signatários. Na interpretação do Ministério Público Federal, crimes de tortura, sequestro, morte e desaparecimento de opositores políticos devem ser considerados crimes contra a humanidade e sem prescrição do tempo. Mas isso tem pouca chance de ocorrer enquanto não for bandeira de fato de todos os setores do governo e não houver a cobrança por parte da sociedade civil.